gostoso estar na casa do Senhor, adorando a Deus, podendo fazer dessas canções a nossa oração de gratidão, reconhecendo em Deus tudo aquilo que Ele pode, tudo aquilo que Ele consegue fazer e que nós não sabemos e não entendemos como, mas Ele pode. Amém? Quem estava aqui na semana passada? Uau! Quantos de vocês estavam na semana passada? Semana passada eu e a Vivi não estivemos no culto. Foi aniversário de casamento dos meus pais. Nós, 50 anos, não é todos os dias. E nós fizemos uma surpresa, foi muito gostoso. Pudemos ter um tempo gostoso em família, mas também abençoador, onde Deus nos visitou ali também. Foi um tempo muito gostoso. Então, eu não estive, mas durante essa semana, eu assisti o culto da semana passada. O pastor Israel pregou e falou sobre oração. Aliás, se você não sabe que dá para fazer isso, dá para fazer. Então, se você tem vontade de assistir os cultos que você já esteve, rever os louvores, as palavras, ou, puxa vida, eu não pude vir na semana passada, e eu queria tanto assistir, queria tanto ouvir a palavra, você tem essa opção, né? Tanto no canal do YouTube dos Jovens Adultos, como no live stream, né? A gente pode passar o link para você, colocar ali em algum momento, para você copiar e saber que tem esse recurso. Mas, enfim, eu estava assistindo o culto e o pastor Israel falou sobre vida de oração. Baseou-se nas orações de Jesus e trouxe uns ensinamentos muito preciosos para nós, né? Onde a gente pôde entender a importância de ter uma vida de oração. A importância em nós de ter uma vida de oração. E eu estava assistindo aquele culto essa semana. E Deus já tem me falado algumas vezes Ele tem sussurrado algumas coisas no meu coração. E assistindo aquele culto, Deus renovou essas palavras ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Semana passada foi falado sobre vida de oração. O que é uma vida de oração? Vida de oração é uma vida onde a gente consegue conectar-se ao Senhor, aproveitar dos nossos momentos, né, da nossa vida, não só em momentos difíceis, de angústia, mas que no dia a dia estamos conectados com o Senhor. Mas tem algo que, ao meu ver, vai além disso. A vida de oração talvez seja o reflexo disso que Deus colocou no meu coração para a gente falar sobre isso nessa noite, que é sobre intimidade com Deus. Se nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, naturalmente nós teremos uma vida de oração. E tem uma frase que o pastor Israel falou na semana passada, que eu anotei num outro caderninho. Agora eu anotei outras coisas enquanto a gente cantava e Deus foi ministrando nas canções ali. E eu anotei algumas coisas para a gente conversar nesse início do culto, antes da gente ler o texto. Mas na semana passada o pastor Israel falou assim, é tão comum a gente, quando vai dar o testemunho de uma vida de oração, de algo tremendo, algo grandioso que aconteceu, a gente fala de alguém. Um dia alguém estava orando. Um dia alguém estava vivendo uma situação tão difícil, mas ele orou. E lá houve visitação do Senhor, e houve mudança, houve transformação. É tão gostoso quando nós ouvimos. Mas por que a gente às vezes não consegue falar da nossa própria vida? Das nossas experiências, resultado de intimidade com o Senhor. E essa semana Deus falou tão profundamente comigo sobre esse assunto. E a gente estava cantando ali agora e eu anotei uma frase que nós cantamos. Quero ver o avivamento quando o teu povo orar e te buscar. Outro dia eu ouvi uma frase. Sabe quando? E nós temos falado tanto sobre avivamento em vários lugares e várias igrejas, e devemos sim buscar isso, né? Talvez, se não começar dentro do reino, não vai alcançar. Precisa começar aqui. E eu ouvi uma definição de avivamento. Sabe o que é avivamento na definição que eu ouvi? Avivamento é o alinhamento da nossa vida aos propósitos de Deus. A partir do momento em que nós alinhamos a nossa vida àquilo que Deus quer fazer, o avivamento acontece. A visitação do Senhor acontece e as transformações são vistas.
Avivamento é o alinhamento de nós, da nossa vida, com aquilo que o Senhor quer e vai fazer. Ele depende de nós. Ele não depende de nós. Ele conta conosco. Ele não depende de nós, mas Ele conta conosco. Então, avivamento é o alinhamento daquilo que nós podemos fazer, aquilo que é propósito do Senhor. Amém? Nós também cantamos aqui, ó, me escuta quando eu clamo, acalma o meu pensar, eu confio em ti. Sabe por que eu anotei isso? Porque são nas canções que nós acabamos de cantar. E tem tudo a ver com o que o Senhor ministrou no meu coração essa semana inteira. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor? Você quer ter uma vida de intimidade, de busca do Senhor? O tema dessa mensagem dessa noite é: Deus quer falar com você. Amém? Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Jeremias 33. Nós leremos o versículo 1, 2 e 3. Jeremias 33. Talvez um dos textos mais conhecidos de Jeremias. A Paty leu aqui o 29. Jeremias 33, do 1 a 3, na minha versão, diz assim: Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e colocou no lugar. O Senhor, o meu nome é o Senhor. E Deus continuou: Jeremias, se você chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de estudar, de ler a Tua palavra. E nesse tempo, Pai, enquanto nós estamos lendo e estudando, que a Tua presença seja tão forte aqui nessa noite, que nós possamos sentir o Teu Santo Espírito passeando em nosso meio. E que os nossos corações possam ser, sim, não só confrontados, mas também constrangidos com aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossas vidas nessa noite, ó Pai. E que enquanto esse texto vai sendo lido, enquanto essa mensagem vai sendo falada, permaneça sendo Sua palavra viva, Sua palavra real em nossas vidas, de maneira que possamos sim ser transformados a partir da Tua palavra e da Tua presença aqui nessa noite. Visita-nos de uma maneira especial nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus quer falar com você esta noite, amém? Este versículo, eu não sei para você, mas quando eu leio esse versículo, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não sabe. Sabe o que esse versículo diz para mim? Ou, vou usar no popular, esse versículo tem cheiro de intimidade com Deus. Esse versículo tem cheiro de intimidade com Deus. Nesse versículo ele nos convida a chamá-lo, a buscá-lo. E em seguida ele nos promete que responderá de uma forma que vai muito além da nossa compreensão. É Deus quem está falando. Quando alguém nos chama pelo nome, nós temos uma facilidade muito grande de olhar, de atender, de dar atenção, de responder. Ainda que a gente não conheça, mas dificilmente alguém que nos chama pelo nome nós não conhecemos. Talvez não temos profundidade e intimidade, mas talvez a gente conheça. Quando alguém nos chama, nós olhamos, nós damos atenção. Não é regra conhecer, mas existe uma grande chance de eu falar, Viviane. Não tem como ela não me conhecer, é claro, mas é desleal essa comparação. Mas quando a gente fala o nome de alguém, e esse alguém nos dá a sua atenção, algo acontece. Existe uma aproximação. E é disso que Deus está falando.
podemos ter a certeza que quando clamamos, quando chamamos a Deus, quando invocamos o seu nome, a palavra de Deus vai dizer várias vezes isso, Ele nos ouve e podemos contar com a sua doce atenção. A doce atenção do Pai, para mim e para você. Seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Não existe uma única parte da nossa vida que diz respeito a Deus. Ele quer o nosso todo. Ele quer cuidar do nosso coração. Ele quer cuidar da nossa vida. Ele quer que exista sim uma dependência total minha e sua à pessoa dele. E Ele está disposto a atender ao nosso clamor, ao nosso chamado. Deus tem segredos. Interessante a Bíblia dizer isso, que Deus tem segredos. E os segredos de Deus, Ele compartilha com os íntimos. E a Bíblia vai falar que Ele compartilha com os amigos. Salmos 25:14 vai dizer assim: o segredo do Senhor é para o que os temem. É para que teme ao Senhor. E Ele lhes fará saber a sua aliança. Tem uma outra versão que diz assim: os amigos do Senhor o temem. Os amigos do Senhor. E essa versão ainda vai dizer assim: e Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Deus, Ele quer compartilhar segredos. E esse versículo diz, de Jeremias, Ele quer falar coisa para nós que nós não sabemos. Ele quer contar coisas misteriosas, quer compartilhar dos seus segredos comigo e com você. E a oração faz parte disso. A oração é uma arma poderosa que nos permite estar conectado com o Senhor. Permite intimidade com Deus. Nós só perdemos isso quando abrimos mão de uma vida de oração. Quando abrimos mãos de uma vida devocional, de leitura da palavra. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está retomando, né, a igreja, os caminhos do Senhor. E ela fez o discipulado por um período da vida. E aí, ela está chegando para dar continuidade. E eu comecei a conversar com ela. E ela começou a me falar sobre a Bíblia. Ela falou para mim que a Bíblia é o livro de Deus, que Deus se comunica conosco, né? Através da Bíblia. Ela entende o que é vida de igreja, qual é a importância de estar reunidos como igreja do Senhor. E ela foi falando sobre a salvação. Ela tem um conhecimento bem, não vasto, mas o básico, ela já tem o conhecimento. E aí eu falei, então tá, você tem estado já aqui conosco um tempo. Você tem lido a Bíblia? Ela falou, sabe, eu tive uns problemas. E eu não estou julgando, eu estou comentando. A partir do momento que nós sabemos que Deus fala conosco através da palavra dEle, e sabemos a real importância que isso tem, quantos de nós não negligenciamos esta comunicação com o Senhor? Não só a oração, mas também a parte devocional, de leitura da palavra. Né? E eu pude falar novamente da importância de crescer a partir da comunhão com o Senhor, né? E ela teve, eu ia falar o azar, né? Mas justamente na semana que Deus estava falando tanto de intimidade comigo, e eu pude compartilhar daquilo que Deus estava ministrando no meu coração. E eu creio que ela foi ajudada pelo Espírito, não por mim, pelo Espírito Santo de Deus, a reconhecer que ela precisa retornar a um lugar onde ela deixou cair algumas coisas importantes e foi se perdendo. Deus quer falar mais e mais comigo e com você. Deus quer compartilhar alguns dos seus segredos conosco. Segredos que nós não sabemos. Se é segredo, nós ainda não sabemos. Ele quer compartilhar disso comigo e com você. Ele não quer apenas ouvir, Ele deseja falar conosco. Deus quer compartilhar conosco dos seus sonhos e quer distribuir aqui no meio dessa igreja dos seus dons, dos seus talentos. Ele quer usar a mim e a você para realizar o propósito dele na terra. Lembra que eu falei no começo? O avivamento só vai acontecer quando nós alinharmos a nossa vida ao propósito dele. Ele quer distribuir aqui aquilo que ele tem para distribuir. E se você não quiser, ele vai dar para outro. Porque ele conta com você, ele não depende de mim e de você, mas ele conta. Ele quer dar,
Ele quer compartilhar, Ele quer distribuir dos seus dons. Deus deseja abrir os nossos olhos, Ele deseja nos levar a conhecer mistérios da sua maravilhosa graça. Deus quer mostrar coisas grandes e ocultas, como algumas versões vão dizer, que nós não sabemos. Por isso Ele nos convida a invocá-lo em todos os momentos. Invocá-lo em todos os momentos. Tem alguém aqui que é curioso? Ou curiosa? Alguém já falou para você assim: Santos, eu preciso te contar uma coisa. Quem mais levantou a mão? A Dani. Dani, eu preciso te contar uma coisa. Como que depois? Agora não posso. Eu preciso te falar, mas agora não há momento. Como que fica o teu coração quando você recebe uma notícia dessa, parcial? Você fica, o que será? O que será que ele quer me contar? Puxa vida, será que eu fiz alguma coisa? A gente não dorme, às vezes. Dependendo do momento em que você está vivendo, e alguém fala, eu preciso te contar uma coisa, e é muito sério. Uau! Como é que fica o teu coração quando alguém faz uma brincadeira dessa? Agora, eu fico pensando assim, já pensou se Deus dissesse para você: ei filho, eu preciso te contar algo. Eu preciso te contar um segredo. Eu preciso. Ele sussurra no teu ouvido assim, fala assim: Magda, eu preciso te contar um negócio. Como que fica o teu coração quando você imagina que Deus pode falar isso para você? Será que você vai falar assim: Deus, eu posso responder 2 zap? Posso responder um e-mail? Posso esperar acabar o jogo? Posso terminar de fazer a compra que eu estou fazendo? Posso cuidar do meu filho? Depois, o Senhor não vai esquecer, né? O Senhor não vai esquecer. Será que é assim que a gente fica? Muitas vezes é. Porque a gente às vezes lê, a gente estuda, a gente ouve tantas coisas. E é exatamente isso que Deus falou para Jeremias e fala para mim e para você nessa noite. Filho, clama a mim, que eu preciso te contar algumas coisas que você não sabe. Clama a mim que eu preciso compartilhar com você dons. Clama a mim que eu preciso revelar coisas profundas sobre a sua vida. Jeremias 33:3, é exatamente isso que Deus está fazendo comigo e com você. E às vezes a gente fala: puxa vida, Deus, eu estou tão cansado hoje, mas se o Senhor não esquecer, a gente volta a conversar amanhã. Puxa vida, Deus, o dia foi tão... O Senhor estava lá, o Senhor viu, que provação. Talvez em alguns momentos o Senhor não estava, porque foi tão difícil esse dia, mas nos outros o Senhor estava, e o Senhor viu que também não foi fácil. Será que a gente pode conversar amanhã? Que isso tudo misterioso e maravilhoso que o Senhor é Deus, o Senhor não vai esquecer, não é que nem o vaguinho que esquece. Às vezes nós temos essa postura com Deus. E a palavra dele diz assim: meus filhos, clamem, que eu quero te responder. Eu estou disposto e disponível para responder para você. E falar para você coisas misteriosas, coisas profundas, revelar coisas na sua vida. Eu quero usar a tua vida para, quem sabe, iniciar um avivamento. Eu quero alinhar a sua vida aos propósitos que eu tenho. Para que dentro da sua casa, não na rua, dentro da sua casa, a minha presença dentro do seu coração possa fazer diferença. Eu quero revelar coisas sobre a sua vida. Eu quero fazer coisas através da sua vida. E é exatamente essa palavra que Deus deu a Jeremias. E às vezes nós perdemos tempo. Nós deixamos passar as oportunidades preciosas de ouvir mais do Senhor, de conhecer mais, de aprofundar naquilo que Ele tem derramado sobre a nossa vida. As experiências que temos com o Senhor são muito particulares. Deus pode falar de uma forma com você, Daphne, que você vai entender. Se Ele falar da mesma forma comigo, Ele não vou entender. Telmo, se Deus falar com você de uma maneira, da forma como você vive, você vai entender. Se Ele falar da mesma forma comigo, talvez eu não entenda.
Deus quer revelar coisas que têm a ver com a nossa vida. Por isso que eu e você temos que buscar. Nós temos que clamar, nós temos que fazer a nossa parte. Porque Ele vai falar de uma maneira individual, de uma maneira singular, comigo e com você. Se você ler esse versículo, se você leu esse versículo e não ficou, no mínimo, curioso em saber o que Deus pode, o que o Deus Todo-Poderoso pode compartilhar com você, pode te contar, certamente você não entendeu a profundidade de ter uma vida de intimidade com Deus. Porque esse versículo ele resume a mensagem dessa noite. Deus quer falar com você. Ele não está preocupado com o momento de vida que você está vivendo, com a circunstância que você está vivendo, com o pouco recurso ou com o muito recurso. Ele quer falar com você. Amém? Só que às vezes tem outras coisas que chamam mais atenção. E uma vez eu ouvi uma frase, já compartilhei aqui talvez uma dezena de vezes, e anotei para compartilhar de novo. Para ouvir a voz de Deus, muitas vezes a gente precisa diminuir o volume do mundo. Para ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida, às vezes nós precisamos nos desligar daquilo tudo que está acontecendo à nossa volta. Todas as coisas que o mundo tem a oferecer para mim e para você fazem ruído à voz do Senhor. E nós precisamos tomar uma decisão, bater o pé. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então, como é que eu faço para baixar o volume do mundo? Porque eu quero deixar de ouvir essas coisas. Eu quero deixar que aquilo tome a minha atenção. E eu quero voltar a minha atenção, única e exclusivamente ao Senhor. Deus deseja restaurar a nossa vida por inteiro. E Ele faz isso por meio do nosso momento de oração, momento a sós com Deus. E em nossa intimidade com Ele. E a nossa intimidade vai fortalecendo, vai crescendo. No momento e no instante em que nós buscamos por ela, que nós queremos essa intimidade. E é assim que conhecemos mais de Deus. É assim que passamos a conhecer mais sobre Jesus. É assim que começamos a aprender mais sobre a vida que Ele tem para mim e para você. E é maravilhoso ter um relacionamento íntimo com Deus. É maravilhoso viver experiências únicas e exclusivas com o Deus vivo. É maravilhoso. É visível o que Deus faz em nossas vidas quando nós o buscamos. As pessoas começam a notar a diferença em nós, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, e nós falamos um pouco disso na célula ontem. Nas coisas como nós falamos, no jeito como nós falamos e nas coisas que falamos. A nossa vida muda para o mundo. Nós somos vistos de uma maneira diferente. Invocar a Deus nos leva a conhecer coisas que somente conheceremos na sua graça. Traz discernimento nas horas de necessidade. Como precisamos disso? Somente vida com Deus, intimidade com o Senhor, é que vai fazer com que eu e você saibamos discernir as coisas na nossa vida, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Somente a intimidade com Deus que vai trazer revelação das coisas ocultas, das coisas que estão escondidas à nossa volta, e que às vezes tropeçamos, caímos sozinhos. Intimidade com Deus vai fazer com que os nossos olhos se abram para tantas coisas. Intimidade com Deus garante a nossa fé necessária para não temer o mal, mas crer e confiar. O que a gente cantou? Acalma. Não, eu anotei aqui. Para a música eu canto quando tem a letra. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, eu confio em Ti. O Senhor escuta quando eu clamo. E quando eu clamo, o Senhor acalma o meu pensar. É o resumo desse versículo. Eu te clamo, o Senhor me responde. A resposta é acalmando o meu pensar. Eu confio em Ti. Nós acabamos de cantar. Garante a nossa fé necessária para não temer o mal. Leva a reconhecer que sem Ele não somos nada. Reconhecer que sem eles não podemos fazer nada. Faz reconhecer a nossa total dependência de Deus. Quando nos tornamos íntimos de Deus, nós passamos a reconhecer tantas coisas na nossa vida. Tantas coisas.
Nós nos fortalecemos e nem percebemos. Quando surgem as situações, nós nos sentimos mais fortes, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque a boa mão, a forte mão do Senhor está comigo e está com você. E sabe o que é interessante? O contexto desse texto. Jeremias 33, Jeremias está preso. Já há algum tempo ele está preso. E quando Deus fala ao coração de Jeremias, ele está num cárcere. E Deus fala assim, como se estivesse dizendo: Jeremias, eu sei que o teu momento não é dos melhores. Eu sei. Mas faz o seguinte, não se afasta de mim. Continua clamando. Continua pedindo a minha presença. Continua buscando, porque eu quero te responder. Eu quero continuar te respondendo. Eu quero revelar coisas na sua vida. E o histórico de Jeremias é um histórico lindo. Difícil, mas lindo. Jeremias, ele sempre foi obediente à voz de Deus. Sempre. Por mais esdrúxulo que fosse o pedido do Senhor para a vida dele, ele fazia. Ele era totalmente flexível àquilo que Deus pedia para ele. Prova disso que ele foi parar na cadeia. Por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Deus já havia falado tantas coisas com ele, tantas coisas. E o fato dele ter obedecido ao Senhor fez com que ele fosse parar na cadeia. Fosse parar no cárcere. E lá, sozinho, sofrendo. Alguns textos para frente vão dizer que Jeremias passava fome. E foi tratado a pão e água por um período. Não era uma coisa simples. E às vezes nós também estamos aprisionados em alguma coisa. Às vezes nós também estamos aprisionados nas coisas que nós quisemos. Talvez por desobediência, não por obediência. Mas nós também nos vimos num determinado cárcere. E mesmo assim, Deus se revela para mim e para você e fala assim: não desista. Clama a mim que eu quero responder. Eu quero falar-te coisas preciosas, coisas maravilhosas, coisas profundas que você ainda não conhece. Ao longo das Escrituras, há palavras de ação, de comando, falando sobre buscar ao Senhor. E quando as lemos, devemos tentar ser proativos a isso. Nós precisamos olhar a isso e falar: uau, eu creio que é a palavra do Senhor, então Deus, eu quero clamar, eu quero continuar clamando, eu quero continuar buscando a Tua presença. Mas com que frequência nós buscamos intimidade com Deus? Com que frequência? Nós levamos a Ele as nossas reais necessidades e dependemos dEle para tomar decisões. Não há errado em você confiar num amigo ou num familiar. Mas, via de regra, quando nós estamos com um problema, nós ligamos para alguém. Nós recorremos a um amigo, a um familiar, alguém que pode nos dar uma resposta, nos dar uma direção, quando, na verdade, Deus está falando: clama a mim. Existem coisas que você precisa trazer para mim, porque eu quero responder, eu quero direcionar a sua vida para o propósito que eu tenho. Não há nada de errado você ligar para um amigo, você recorrer a um familiar. Mas existem coisas na nossa vida que é Deus quem quer responder, que é Deus quem quer revelar e que é Deus quem quer ajustar na minha e na sua vida. O rei Davi, só em 1 Crônicas, capítulo 16, 25, ele vai dizer: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E quando ele está falando isso, ele está falando como é grande o nosso Deus. E não há nada difícil a Ele. Não há impossível, como nós acabamos de cantar. Nada é impossível para ti. Impossível. Nada é impossível para ti. Se nós sabemos que Ele tem o nosso mundo nas mãos dEle, por que nós temos tanta dificuldade em compartilhar coisas da nossa vida com Ele? Nada é impossível ao nosso Deus.
Isaías vai reconhecer a nossa limitação quando ele diz assim, em Isaías 55:9. O profeta Isaías reconheceu que isto está além da nossa compreensão. Como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus. Está tudo além da nossa compreensão, mas Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Ele pode responder todas as coisas, para mim e para você. As Escrituras nos contam de alguns dos poderosos atos de Deus, e são inúmeros. Eu relacionei pouquíssimos. A abertura do Mar Vermelho. Uau! Eu não conseguiria. Você também não conseguiria. Moisés não conseguiu, mas Deus o fez. Amém? A provisão dos filhos de Israel, 40 anos no deserto, sustentando, provendo, tirando água da pedra, tirando água da rocha, fechando boca de leão, colocando 3 pessoas dentro de uma fornalha e aquilo não fazendo nada. Coisas tremendas que somente um Deus vivo pode fazer. E eu e você temos as nossas dificuldades. Eu e você temos os nossos mares vermelhos para abrir. Eu e você temos os nossos leões diariamente para enfrentar. As fornalhas que nos perseguem. Nada é impossível ao nosso Deus. Nada é impossível. Efésios 3:20 diz que precisamos acreditar no Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos e pensamos. É a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós estamos falando nessa noite, que precisamos buscar, porque Ele quer se revelar a nós. Precisamos confiar e crer, pois Ele é capaz. Uma das promessas mais profundas feitas pelo Senhor a Jeremias teve seu lugar numa prisão. Numa prisão. E o texto que eu estava estudando dizia que era uma prisão de segurança máxima. A Bíblia vai dizer que era o pátio, ele estava preso no pátio. Mas teve um livro que dizia que Jeremias estava preso num cárcere de segurança máxima, num cárcere de segurança máxima. E mesmo assim, Deus fala para ele: Jeremias, se você clamar, eu responderei. Lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Independente do lugar onde você esteja, Jeremias, eu quero continuar falando com você. Independente da perseguição que você esteja vivendo, seja tão difícil para você enquanto homem, que você olha à sua volta e todos querem te matar, continua clamando a mim, que eu quero continuar respondendo as coisas que eu já tenho falado contigo. Será que também nós estamos aprisionados? Alguns de nós, ao longo da vida, vamos criando redomas, criando muros, e às vezes nós ficamos trancafiados dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e a gente começa a não saber lidar com aquilo, e nós nos tornamos reféns do medo. Alguns de nós nos tornamos reféns do passado, do nosso passado, coisas difíceis que nós vivemos, e nós optamos por não mexer com aquilo, não lidar com aquilo, e nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Outros talvez estejam vivendo dificuldades na área do pecado, e de certa forma estão aprisionados, fazendo algo que não agrada o coração de Deus. E o que não agrada o coração de Deus, a Bíblia chama de pecado. E alguns de nós nos vemos em situações pecaminosas, mas a gente não tem coragem de dar passos de fé e sair desse lugar. E neste lugar, Deus está falando para você: clama a mim,
Mesmo você estando aí, nesta prisão que você mesmo fez para você, aí onde você está, eu quero revelar coisas profundas. Aí, do jeito que você está vivendo, eu quero trazer coisas novas para a sua vida e através da sua vida. Por causa das nossas limitações humanas, as coisas espirituais que nós sabemos e que nós buscamos, às vezes elas são pequenas. Às vezes elas não conseguem permanecer no nosso coração. E elas se tornam efêmeras, passageiras. Nós até tomamos conhecimento das coisas de Deus, mas nós não alimentamos uma intimidade, uma vida de busca da presença do Senhor. E isso vai se tornando como passageiro na nossa vida. E nós olhamos para trás e podemos até relembrar alguns momentos que vivemos com Deus, de coisas que Ele revelou num determinado momento da nossa vida, mas que aquilo fez parte do nosso passado, ou faz parte do nosso passado, e que hoje a gente não consegue mais ter consistência, e às vezes buscamos algumas coisas. Mas lembra que eu falei do volume do mundo? O volume do mundo acaba sendo muito mais alto e vai diminuindo. E as nossas experiências com o Senhor vão se tornando coisas passageiras. Nessa noite, Deus quer falar com você. Deus quer continuar revelando a você coisas profundas. O Senhor, por causa do seu amor, quer que conheçamos realidades sólidas e profundas que só Ele pode dar. Mas às vezes, na nossa imaturidade, diante das coisas que Deus revela para mim e para você, às vezes a gente não consegue compreender nem a letra. E aquilo não entra no teu coração. Lembra do volume? Tem outras coisas que estão chamando mais atenção. Alguns meses atrás eu estava assistindo um vídeo de um teatro chamado Jardim do Inimigo. Talvez todos já tenham visto. E tem uma fala lá que é muito interessante. Do próprio inimigo, né? O rapaz está contracenando lá e fazendo de conta que é o diabo. E ele fala assim: eu conheço todo este livro. Eu conheço todo esse livro. E eu sei que se você se dedicar, você também pode conhecer todo esse livro. Mas para mim não é interessante que você leia desse livro e conheça das coisas que estão aqui. E aí ele até faz uma brincadeira, ele joga a Bíblia no chão e fala assim: mas eu não preciso me preocupar com isso. Porque você já não lê a Bíblia mesmo? Dá uma risadinha. Mas o que ele fala é muito interessante, ele fala assim: mas eu só conheço a letra. De maneira que se vocês buscarem, vocês vão ter a revelação de Deus. Isso é uma verdade muito profunda. Mas às vezes, nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que nem a letra a gente consegue compreender. Quem dirá entender e receber das revelações que o Senhor tem para a sua vida. E através disso, ter a tua vida mudada, moldada, transformada e passar a viver uma vida de intimidade com Deus. Leitura da palavra é essencial para quem quer continuar seguindo, trilhando num caminho que está debaixo dos propósitos do Senhor. Amém? Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos ninguém e não conseguimos chegar a lugar algum. E é nessas circunstâncias, e é nessas circunstâncias que a nossa vida espiritual vai ficando, andando como em círculos. Nós vamos correndo atrás do rabo, como diz o ditado, e a gente não sai do lugar. Nós não saímos do lugar. E não saindo do lugar, nós não percebemos aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Nós não entendemos que nós precisamos nos tornar como um varão perfeito diante dos olhos de Deus. Nos prepararmos, ter a nossa vida aperfeiçoada pelo Deus vivo. Quando a gente fala de aperfeiçoamento, uma vez eu li
uma ilustração falando de um atleta. Um atleta, ele nunca é escalado para o final da competição de cara. Ele precisa passar por todas as fases de preparo, ele precisa ter todo um aperfeiçoamento para que ele chegue no final da competição e seja digno de ser escalado para o time, para que ele se sinta pronto para aquele jogo. E assim é a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Nós não podemos só esperar as glórias, as bênçãos, as visitações do Senhor, ou pior ainda, se contentar com isso esporadicamente. Nós precisamos buscar isso diariamente, buscar fortalecimento da nossa vida, do nosso espírito, de maneira que quando as lutas vierem, as batalhas vierem, os jogos, nós estejamos preparados para chegar até o final. Como diz o apóstolo Paulo, cheguei ao final. Cheguei ao final da carreira. Uau, não foi fácil, mas eu cheguei ao final. Vida de alguém que buscou a presença do Senhor diariamente. Por causa da obediência ao Senhor, Jeremias foi trancafiado no pátio da guarda, na cadeia. Mas lá, na injustiça e na humilhação, o Senhor lhe prometeu revelar coisas grandes, coisas firmes. Se você me chamar, eu vou responder e vou te revelar coisas grandes, coisas profundas e coisas maravilhosas que você não conhece. Amém? E esse é o tempo em que nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. E o Senhor também nos convida a conhecer coisas grandes, coisas profundas, coisas maravilhosas que nós não conhecemos. Nesta noite, Deus está convidando a mim e a você para conhecer e reconhecer coisas, compartilhar segredos comigo e com você. E os ensinamentos são simples. A importância de clamar. Muitos na história alcançaram vitórias clamando ao Senhor em situações difíceis, muitos deles angustiantes. E qual que é o ensinamento? Nós precisamos clamar. Eu e você não podemos viver sem clamar ao Senhor. Tem um segundo ensinamento, a importância para parar e ouvir. Nós precisamos clamar, mas nós precisamos parar para dar ouvidos ao que o Senhor quer falar. O Senhor quer responder ao nosso clamor, mas principalmente Ele quer revelar a sua vontade para mim e para você. Sabe o que é isso? Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter intimidade no seu dia a dia, no seu coração. Ele quer se sentir parte daquilo que você tem sonhado, porque Ele quer compartilhar seus sonhos com você também. E um outro ensinamento, a importância de clamar, a importância de você parar para ouvir, e a importância de entender as coisas grandes que o Senhor quer revelar, que nós não sabemos. Se não pararmos para ouvir a voz de Deus, podemos perder as coisas maravilhosas, os segredos, as coisas grandes, as coisas profundas, as coisas firmes que Ele tem para compartilhar conosco. Salmo 29 vai falar em vários versículos, num longo texto, falando da poderosa voz de Deus. A poderosa voz do Deus vivo. Você consegue ouvir a voz de Deus nessa noite, falando ao seu coração? Filho, clama a mim, que eu quero compartilhar um segredo com você. Filho, continua falando comigo, que eu quero te responder a estas coisas que você tem me colocado. Mas filho, você não tem parado para ouvir. Filho, eu preciso que você me dê atenção, porque eu quero revelar as coisas que você tem falado comigo. E sabe, ao clamarmos a Deus,
nós corremos um grande risco. Sabe qual que é esse risco? De ser surpreendido pela sua resposta. Ser surpreendido por aquilo que Ele vai fazer a partir do nosso clamor. E eu busquei na palavra de Deus e achei alguns exemplos tão preciosos para que a gente possa crescer a partir da experiência de clamar ao Senhor. Jacó, ele clamou lá em Betel. Ele pediu proteção, ele pediu prosperidade. Mas sabe o que ele não sabia? É que de sua descendência formaria um povo. É que através da sua oração, 12 tribos seriam levantadas. E Deus ia revelar coisas profundas àquele povo. E através disso, Ele ia continuar trabalhando no coração de todas aquelas pessoas. A oração de Jacó foi uma. O resultado foi outro, totalmente alheio ao que ele estava pedindo. Ele foi surpreendido. Ou fomos surpreendidos com tudo que acontece na história. Moisés clamou a Deus que lhe mostrasse a sua glória. O que ele não sabia era que a glória do Senhor ficaria estampada no seu rosto. Ele só pediu: Deus, mostra-me a sua glória. Ele foi surpreendido quando a glória de Deus passou para ele. E onde ele andava, a glória do Senhor resplandecia. Ele foi surpreendido com o fato da glória do Senhor pairar sobre a sua casa, sobre a sua tenda. Ele foi surpreendido em perceber que a presença do Senhor seria com ele até o final da sua vida. Ele só pediu para ver a glória do Senhor. Ana clamou a Deus por um filho. O que ela não sabia era que Deus precisava de um homem na nação de Israel. Uma mulher que precisava só de um filho. Ela queria ser mãe. E Deus só estava esperando alguém clamar. Ana clamar para dar a ela o filho que ela queria. Mas ter um grande homem no futuro. Uma oração, um clamor. Neemias clamou por Jerusalém. E o que ele não sabia é que ele seria a resposta para a sua própria oração. Neemias ficou triste com tudo que ele tinha visto da sua cidade. Ele clamou a Deus: Deus, algo precisa acontecer. Deus ouviu aquela oração e respondeu a ele. E ele foi surpreendido, sendo a própria resposta de sua oração. Uma outra história linda que eu encontro na palavra de Deus é da samaritana. Ela pediu água que livrasse da vergonha de ir buscar todos os dias e ser exposta a comentários lá naquele poço. Ela só pediu água. Ela já estava ali conversando com Jesus a respeito de água. O que ela não sabia é que o Senhor precisava de uma missionária lá em Samaria. E a palavra de Deus vai dizer que quando ela saiu correndo e ela foi lá falar do que o homem, possivelmente o Messias, havia feito, falado das coisas da vida dela, várias pessoas sentiram o desejo de buscar aquele homem. E ela foi a resposta de Deus para aquelas pessoas. Um simples pedido. Os discípulos pediram a Jesus que lhe ensinasse a orar. O que eles não sabiam era que o Senhor se manifestaria com sinais quando eles orassem. E a palavra de Deus vai nos mostrar vários textos de que quando os discípulos oravam, os apóstolos oravam, os lugares tremiam, existia a visitação profunda do Espírito Santo de Deus. Eles só pediram para orar. Só pediram para orar. E Deus revelou coisas profundas através das suas vidas. Deus revelou coisas maravilhosas através da ação de todos esses pedidos. E quantas outras
outros milagres são contidos nessa palavra. Que nós podemos perceber o cuidado de Deus, a potente mão do Senhor, abrindo portas, fechando portas, livrando, mas respondendo, cuidando dos corações que clamavam, respondendo coisas profundas a todos eles. Deus quer falar com você. Deus quer revelar seus segredos a você nessa noite. E a partir dessa noite, Ele conta contigo para realizar os seus planos em sua casa, na sua família. E esse mesmo texto, na versão A Mensagem, diz assim: clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês não imaginam. Por que eu falei essa versão? Porque essa palavra extraordinárias, ela não é uma palavra normal. Quando nós temos uma vida normal com o Senhor, nós vivemos talvez o ordinário. Sabe o que é ordinário? Ordinário é o simples, é o normal, é o, no popular, mais uma vez, o dá para o gasto. Quando Deus está falando isso daqui, clamem a mim que eu quero revelar o extraordinário para você, Ele está falando assim, clamem a mim que eu quero mostrar algo sobrenatural para você. Algo que talvez você não vá compreender mesmo, mas é você que está me pedindo e é para você que eu vou dar. Algo extraordinário é algo que nós não podemos fazer em todo momento. Enquanto o ordinário nós fazemos e vivemos em todo tempo. Nós não podemos viver na mediocridade. Nós precisamos buscar em Deus, porque o que Ele oferece a mim e a você, a promessa que Ele tem para mim e para você, é que o extraordinário dEle, o extraordinário do Senhor, está disponível para mim e para você. E eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra falou com você. Eu tenho certeza. Quando nós falamos de intimidade com o Senhor, nós não falamos de uma coisa simples, mas nós falamos de algo que depende de um passo de fé, depende de uma proatividade que eu falei agora há pouco aqui. Nós precisamos dar um passo em direção a isso. Nós precisamos sair talvez da nossa zona de conforto. Talvez nós precisamos sair da nossa prisão, abandonar os nossos medos, não fazer conta do nosso passado, não fazer conta do pecado que nos aprisiona em tantas áreas. E que dessa mesma forma onde nós estamos, Deus se revela a nós e fala assim: meu filho, eu quero falar com você. E não só isso, eu quero revelar coisas extraordinárias sobre a sua vida. Tanto que eu sei que essa palavra chega ao seu coração, que eu vou pedir que todos fiquem em pé. Todos nós carecemos da bondade do Senhor. Todos nós carecemos do cuidado de Deus. Mas todos nós somos acometidos às coisas que esse mundo tem a nos oferecer. E não é porque todos ficaram de pé que eu não ia pedir para você, dentro do seu coração, analisar a sua vida e reconhecer o momento em que você está vivendo. Sabe, durante essa semana Deus falou várias vezes comigo: meu filho, eu quero falar com você. Meu filho, eu quero revelar coisas para você. Meu filho, eu preciso que em muitas áreas da sua vida você saia do ordinário. Meu filho, eu quero trazer o extraordinário à sua vida. Você entende que Deus também está falando exatamente dessa forma ao seu coração? Se você entende, eu convido que antes de a gente orar aqui, você feche os teus olhos e faça a sua oração. Reconhecendo a sua limitação, reconhecendo o seu momento, talvez reconhecendo que você está sim prisioneiro em alguma área da sua vida, quer seja o medo, quer seja o passado, quer seja o pecado.
quer seja um relacionamento que está te levando para baixo, quer seja uma dificuldade de mudar o seu caráter, em nome de Jesus, nesta noite Deus quer falar profundamente com você. Nesta noite Deus quer trazer o extraordinário na área em que você precisa. Nesta noite Deus te convida a render-se profundamente a Ele. Nessa noite Deus quer visitar o seu coração e a sua alma. E não só isso, transformar quem você é a partir das tuas próprias limitações. Clame a mim e eu vou te responder coisas profundas, coisas maravilhosas que você não conhece. E Deus diz mais: talvez quando eu responder, você não vai nem saber lidar com isso. Mas essa é a graça de servir e adorar ao Senhor. Aquilo que Ele coloca diante de nós, Ele nos ensina a lidar. Ele nos capacita. A palavra de Deus diz que Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Se você tem sentido a presença de Deus no teu coração e tem percebido algo novo dele na sua vida, não tenha dúvida, Ele vai te usar do jeito que você é, mas Ele vai moldar para que você caminhe perto do propósito que Ele tem para você.